Senhor, muito bom estarmos aqui na Tua casa e queremos agora nos alimentar da Tua palavra. Abençoe esse momento, Senhor. Usa a minha vida aqui como um instrumento da parte das coisas que o Senhor quer nos dizer e nos abençoar. E que o Teu Espírito, ó Pai, ministre personalizadamente também a cada um que aqui está, conforme o Senhor tem a cada vida aqui. Conforme aquilo que a Tua palavra traz, mas conforme o que cada um também precisa e identificará conforme a sua própria vida, caminhada e existência. Que assim seja um tempo precioso do Senhor sobre todos nós. É assim que nós oramos e como sempre o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos nesse mês de julho, a contar de hoje, ainda 3 domingos. E nesses 3 domingos nós estaremos aqui numa minissérie, uma série curta, voltada ao livro bíblico do Antigo Testamento chamado de Abacuque. Abacuque é um livro curto da palavra de Deus, são ali 3 capítulos, e nós utilizaremos esses domingos para cobrir o conteúdo que esse livro apresenta para nós. Pastor, por que nós que somos esse povo de Deus da nova aliança, paramos então por parte de um mês, uma parte expressiva de um mês, para observar um livro do Antigo Testamento? Paramos porque a Bíblia toda ela é inspirada, ela é palavra de Deus, e mesmo livros que fazem parte de um momento diferente daquele que se propõe a nossa caminhada cristã de fé, revelam a personalidade, revelam atributos, a forma de Deus lidar com o seu povo, dentro do que Ele faz, dentro do que Ele é, e por isso, isso sim é tão útil e tão proveitoso para nós. Então eu convido você que abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1, nós leremos os versículos de 1 a 11 nessa noite. Abacuque, lá para o fim do Antigo Testamento, capítulo 1, os versículos de 1 a 11, farei a leitura aqui na nova versão internacional, que você pode acompanhar aí junto comigo na sua Bíblia ou celular. Diz assim, Abacuque 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. E agora Abacuque começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Olha, a destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa é uma fala, essa é uma pergunta, essa é uma colocação de Abacuque ao Senhor. E a partir do versículo 5, Deus vai responder a Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando, como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam os governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Irmãos, nós vemos aqui
esse conteúdo desse livro, que é um livro profético, é do profeta Abacuque. E geralmente, qual que era a forma de, aqui no Antigo Testamento, um profeta exercer o seu ofício, o seu papel profético? Ele recebia a palavra de Deus e ele entregava a palavra de Deus conforme o que ele havia recebido. É isso que nós chamamos de oráculos, essas falas as quais representavam, os profetas representavam a fala do próprio Deus. E o papel profético do profeta era o quê? Era advertir o povo a se corrigir de algo do qual eles estavam errados, a tomarem uma correção de rota, um ajuste de caminho, um retorno à aliança. É assim que tipicamente os profetas são. Mas aqui nesse livro a gente vai ver uma estrutura diferente, porque nós vamos ver aqui que se trata, na verdade, é uma mensagem, sim, há uma mensagem que Abacuque entregará aqui, tanto é que nós temos no registro bíblico, mas nós vamos ver essa forma de um diálogo estabelecido com Deus, do qual Abacuque pergunta e Deus responde. E é muito interessante a gente observar essa conversa entre Abacuque e Deus. E vem cá, essa é uma mensagem profunda para a nossa reflexão, porque Abacuque não vem conversar coisa fácil com Deus. Abacuque não vem fazer perguntas fáceis para Deus, e nós vamos ver isso muito bem claro aqui hoje. Mas diante do perguntar de Abacuque, Deus responde e traz uma advertência dentro daquilo que ele tinha a dizer. Mas para a gente entender exatamente as palavras das quais Abacuque registra, a gente precisa entender muito bem aonde, em qual contexto esse livro está situado aqui. E é o que nós vamos fazer agora. Abacuque, ele fez parte de um momento da história do reino de Judá, em que se findou o reino de Josias, e o reino de Judá está prestes a ir para o exílio. Está prestes a ir para o exílio por quê? Como disciplina de Deus para o seu povo. Porque, afinal de contas, o povo estava numa realidade muito decadente. O relato bíblico vai mostrar que depois de Salomão, no reinado do filho dele, Roboão, houve uma divisão das 12 tribos de Israel. 10 ficaram para o norte, reino de Israel, chamando o reino de Israel. 2 delas ficam ao sul, chamando reino de Judá. E cada uma delas vai seguir caminhos diferentes. O reino do norte, ele foi, depois dessa divisão, ele foi dividido só por reis maus, ele foi governado só por reis maus, gente que não estava preocupada em obedecer a Deus. E assim ele seguiu o curso de nação, de se distanciando de Deus, até um ponto em que eles vão sofrer o juízo de Deus, porque eles foram chamados para viver em conformidade e em obediência a Deus, mas eles não obedeceram. Mas já o reino de Judá, ele vive uma realidade diferente, porque parte dos reis que governam o reino de Judá são reis piedosos, são reis que se voltam para Deus, são reis que querem obedecer a Deus, mas nem todos eles. E alguns deles, na verdade, erraram demais, saíram muito da linha. Alguns reis foram piedosos, foram reformadores, foram reis que corrigiram coisas que estavam errado no reino de Judá. Reis como o rei Asa, reis como Josafá, reis como o rei Ezequias, rei como Josias. Josias foi o maior dos reformadores dessas gerações aqui, desses reis que governaram o reino de Judá. Mas o fato é que antes de Josias, houveram 2 reis que foram muito perversos, muito desobedientes a Deus, Manassés e Amon, e eles foram tão abomináveis diante de Deus, que a conta do reino de Judá já estava por um triz também. Mas vem Josias, e Josias ele traz uma reforma, ele tenta assim restabelecer o curso do reino, ele restabelece a prática da Páscoa, ele reforma também o templo. Só que quando termina o reinado de Josias, adivinhem, o povo volta para a decadência. O povo volta para a perversão dos valores morais e espirituais, e voltam a adorar outros deuses, deuses estrangeiros que não tinham a ver com as histórias deles, e essa perversão toma conta da sociedade do reino de Judá. Ainda existiam naquele tempo também falsos profetas que estavam assistindo tudo isso e estavam dizendo assim: olha, está tudo bem, Deus é conosco, Deus está se agradando da gente, Deus está feliz conosco.
Mas vão haver outros que vão se levantar para ter uma mensagem diferente. Reis que nesse momento são, profetas nesse momento que são como Abacuque, Jeremias também fez parte desse momento. Você pode muito bem ler Jeremias em paralelo com Abacuque, é muito proveitoso porque eles retratam todo um momento só. Mas o fato é que haviam falsos profetas dizendo, está tudo bem, só que não, Judá, ela estava decadente, ela estava socialmente corrompida, ela não estava refletindo a Deus. O que a gente sempre precisa se lembrar é que Deus levantou uma nação para que refletisse quem Ele era para as outras nações. E quando o povo começa a desobedecer a Deus, quando o povo começa a seguir outros deuses, eles estão fazendo tudo e qualquer coisa, menos representar na sua própria caminhada a Deus. Então, quando a gente pensa nessa caminhada aqui, nessa decadência, a gente precisa se dar conta de que, talvez para os olhos de muito daquele tempo, as coisas estivessem até bem, estivessem até ok, fechou, tá caminhando. Só que não aos olhos de Deus. Só que não aos olhos de Deus. Naquele tempo, a justiça era o principal indicador de que uma nação estava bem. Os registros, Jeremias vai mostrar muito bem isso. A gente também percebe aqui nas palavras de Abacuque, o povo estava muito falho com relação ao seu próximo. E o caráter de Deus desaparecera dessa sociedade, não era mais reconhecível. Esse povo estava vivendo como ateus práticos. O que é isso, ateu prático? O ateu prático é aquele que ele acha que ele tem a Deus. Ele acha que ele é assim ok porque ele tem a sua religião. Ele acha que ele está bem porque a sua religiosidade está em dia. Só que Deus olha para ele e percebe que no fundo da história, essa pessoa não está, na verdade, em obediência conforme Deus esperaria que ele estivesse. E o fato é que todas as vezes em que a história do povo de Deus mostra isso, o juízo de Deus estará às portas. Isso é algo do qual nós devemos nos atentar aqui. Depois, isso aqui por muito tempo, a gente está falando de mais de século, Deus vai dando chances, Deus vai dando oportunidades. Nós estamos falando aqui cerca de 200, 300 anos em que entre reinados e reinados Deus vai dando a chance desse povo se consertar. Eu mencionei aqui Manassés, um dos reis perversos, ele reinou por 55 anos, só ele. E em meio a tanto tempo e tanta ocasião e oportunidade, Deus está dando as chances desse povo se corrigir e se consertar. Então nós vemos essa realidade de decadência, mas em meio a toda essa decadência haviam justos, haviam piedosos, como Abacuque, gente inconformada com aquela situação, gente que assiste a tudo isso e pergunta, até quando? Até quando tudo isso será? Até quando tudo isso acontecerá? Até quando, Senhor? E perguntas desse tipo são feitas para Deus, perguntas difíceis, e Abacuque fez esse tipo de pergunta para Deus e Deus respondeu. Então é esse o contexto que nós olhamos quando nós começamos a ler esse livro aqui. Uma nação que está se achando que está bem, mas na verdade não está bem aos olhos de Deus, está errante, mas os justos reconhecem isso, esse estado de miséria, e clamam a Deus. E um deles, Abacuque, ora e diz a Deus, até quando? Pergunta para Deus, e Deus vem responder a ele. E nós vamos nos dedicar a alguns aspectos aqui nessa noite. Primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção comigo, diz respeito a essa pergunta de Abacuque que pode ser resumida, até quando, Senhor? Abacuque faz perguntas no texto que nós lemos aqui. Perguntas do tipo, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Gritarei violência sem que tu tragas salvação? Verei a injustiça e vou contemplar a maldade. Enquanto alguém que amava o Senhor, enquanto alguém que vivia a sua piedade, estava comprometido com Deus, Abacuque e outros como ele ficavam inconformados de ver o mal proliferar no seu tempo e na sua sociedade. Uma nação que era para refletir a Deus em total desencaminho da direção de Deus. E essa pergunta de Abacuque, implicitamente, ela quer representar o quê? É Abacuque perguntando assim, Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? O Senhor está aqui conosco de fato, Pai? O Senhor está por perto, o Senhor se faz presente?
Olha, Senhor, o Senhor de fato é um Deus que se importa com esse povo e com essa nação. Porque no fundo, Abacuque está vendo tudo isso aqui e ele está desejoso de ver a divina retribuição imediata pelo mal que está acontecendo em meio aos caminhos humanos daquele tempo. Só que para ele experimenta essa aparente sensação de despreocupação de Deus. É como se assim, a coisa está toda errada e Deus não está preocupado com isso aqui. Essa é a realidade. Essa pergunta aqui de Abacuque, ela questiona a justiça de Deus, porque não entende como Deus lida com essa situação toda, como que Deus faz tudo isso. É uma pergunta que pergunta para Deus meio que assim, eu vou meio que entrar em defesa de Deus, talvez Deus não esteja preocupado com essa situação, eu vou tentar lembrar Deus de olhar para cá. É a pergunta de alguém que está em desânimo de observar isso e falar assim, em meio a todo esse mal instalado, há um enfraquecimento da lei e a justiça não prevalece. Existe aqui na nação, eu posso ver, injustiça, maldade, destruição, violência, ímpios prejudicando os justos, a justiça é pervertida. Existe religião? Existe. Existem líderes religiosos? Existem, mas eles são corruptos, mas a religião é corrompida. Existem reis fracos e imaturos, tempos difíceis aos justos, porque eles querem viver a fidelidade, mas em meio ao tempo tão complicado assim, só há esse grande sofrimento. Então nós vemos em Abacuque essa preocupação com a manifestação da justiça de Deus naquela sociedade da qual ele vivia. A preocupação dele com a reputação de Deus em pensar, e isso o livro mais à frente vai nos mostrar para a gente num desses 3 dias, de falar assim, olha, em torno da reputação de Deus que eu estou perguntando, estou indagando aqui. A justiça de Deus começa de uma certa forma a ser posta em dúvida quando o mal vai prevalecendo, vai continuando, vai se estendendo e vai dando a impressão de que a impunidade continuará e proliferará na medida em que não há uma resposta e um julgamento. Porque afinal de contas parece que Deus não está percebendo. Parece que Deus está atrasado, e nós vemos aqui Abacuque inconformado, e tudo isso é difícil para ele, porque tudo aquilo a respeito do qual ele compreende de Deus, e ele crê a respeito de Deus, parece que no dia a dia prático da vida, ele não está enxergando tudo aquilo acontecer. E é nesse sentido que essa pergunta ela é pessoal, ela é direta a Deus. Abacuque é corajoso, porque ele vai falar com Deus sobre essas coisas tão difíceis, tão pesadas, enquanto muitos às vezes apenas pensariam, apenas questionariam, Abacuque é esse que vai fazer esse tipo de pergunta. E o fato é que Abacuque ele interpreta aquela realidade conforme o que ele tem nas mãos, a partir do que ele tem nas mãos, como é cabível a todos os homens. Mas Deus vai responder a Abacuque, e nós vamos nos atentar a isso também. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção é disso, de Deus responder, de Deus não ficar silenciado, mas de ver que sim, há um Deus que se importa, tanto é que ele responde a alguém que questiona legitimamente algo tão justo como Abacuque aqui assim o fez. Do versículo 5 ao 11 nós vemos essa resposta de Deus que nós lemos aqui. E aqui, entre muitos detalhes, em outras palavras, a resposta de Deus a Abacuque é: olha, Abacuque, dá-se a impressão de que eu não estou atento a tudo o que está acontecendo, mas presta atenção, observe ao redor, pois eu farei algo, eu agirei sim, e nos dias de vocês eu farei, ou seja, será rápido, será na sua geração, não ficará para depois, mas haverá sim uma resposta, e será surpreendente. Surpreendente por quê? Surpreendente porque tem a ver com a expressão do próprio Deus que age, não é um homem, não é qualquer pessoa qualquer, é o próprio Deus que agirá e agirá ao seu modo, conforme as suas características. A resposta de Deus para Abacuque é: olha, Abacuque, eu estou vendo sim, eu estou de olho sim, eu estou aí, eu estou perto, eu estou presente sim. Abacuque, eu me importo sim, eu estou atento a tudo isso. É por isso que eu respondo essa tua pergunta da sua aflição, Abacuque. Eu estou levando todo esse contexto, todo esse cenário em consideração, sim. E olha, Abacuque, eu agirei.
Eu tenho um plano. Eu, o Todo-Poderoso, Majestoso, estou com vocês que são justos, que clamam pela justiça, que desejam pela justiça, que anseiam pela justiça. Eu estou com vocês. Dessa resposta de Deus nós vamos observar Abacuque ouvindo da parte de Deus: observem, se atentem para vocês enxergarem e perceberem em detalhes o meu agir. Fiquem atentos. E a gente vai perceber isso na medida que a gente prosseguir no estudo nos próximos domingos. Eu vou agir e vou agir rápido com urgência. A minha ação terá a minha estatura, tem o meu tamanho, a minha proporção de alguém que vai agir, e vocês serão surpreendidos na história desse meu povo. E é Deus dizendo por meio da sua resposta: sim, eu observo tudo e eu tenho retribuição segundo o que se faz, porque eu sou, sim, um Deus da justiça, um Deus que concede o pagamento pelo que é feito. A injustiça, a errância assistida por Abacuque também é assistida por Deus, e Deus responde: sim, haverá retribuição. A lei da semeadura acontecerá, o que foi semeado, isso será assim colhido. E homens são responsáveis diante de Deus pelo que eles fazem. Aqui nós podemos entender em muitas palavras dentro do que Deus responde para Abacuque. Trazendo aplicações para nós aqui nessa noite sobre o que nós vemos aqui. Primeira aplicação que eu quero trazer para nós, entendendo esse contexto, observando essas palavras, essa pergunta e essa resposta de Deus a Abacuque. Primeiro aspecto que nós aplicamos para nós: como Abacuque fez, nós devemos fazer. Nós devemos observar as nossas posturas diante dos nossos contextos nos quais nós estamos inseridos. Abacuque não é alguém que está perdido na rua. Abacuque não é alguém que está desatento, desinformado, ou alguém que não está percebendo o que está acontecendo. Mas ele é alguém que no seu tempo, na sua nação, na sua época, na sua geração, ele sabe sim o que está acontecendo. E nós precisamos entender também o que está acontecendo. Nós devemos reparar no que está acontecendo nos nossos contextos. Pastor, o que são nossos contextos? Os nossos contextos têm a ver com a nossa própria vida, tem a ver com a nossa família, tem a ver com o nosso local de trabalho, tem a ver com a nossa vizinhança, tem a ver com os nossos familiares, tem a ver com a nossa nação, tem a ver com a nossa igreja. Nós devemos ser aqueles que andam atentos, andam preocupados, andam em observação com relação ao que está acontecendo nos nossos contextos, sim. Abacuque estava atento, Abacuque estava consciente. E todo o contexto, ele tem uma dada realidade, e nós devemos ser atentos nos nossos tempos, nos nossos momentos, como Abacuque foi. Porque ao observar dos nossos contextos, nós poderemos sim nos deparar e confrontar em perceber se os contextos dos quais nós estamos inseridos, se eles estão em conformidade e alinhamento a Deus ou não. Se eles estão conforme o propósito de Deus ou não, ou quando eles estão no direcionamento de seguir para alguns desses extremos. E essa é uma pergunta que fica para nós. Nós somos pessoas que, dentro das capacidades que Deus colocou para nós, dentro das realidades das quais Deus nos colocou, nós somos esses que somos atentos às realidades, aos contextos dos quais Deus nos colocou. Nós sabemos o que está acontecendo na nossa família, nós sabemos o que está acontecendo na nossa vizinhança, na nossa igreja, no nosso trabalho. E aqui eu não estou dizendo, não estou perguntando simplesmente do ponto de vista humano, mas eu estou perguntando do ponto de vista geral, do ponto de vista espiritual. Nós estamos percebendo o que está acontecendo nos nossos contextos conforme os olhos de Deus? Porque se nós fomos chamados para sermos, por exemplo, filhos da luz, a luz ela brilha, a luz ela tem que irradiar, a luz ela tem que projetar clareza onde quer que ela esteja, sejam quais forem os contextos nos quais nós estivermos. Mas que luz é essa que é um interruptor que eu vou lá e desligo? Ao invés de clarear, perceber, para saber pelo qual eu vou orar, pelo que eu vou me dedicar, pelo qual eu vou buscar, pelo qual eu vou rogar a Deus, vou perguntar, vou ouvir a resposta de Deus, eu simplesmente viver a vida, seguir vivendo, como muitos dizem, despreocupados de tudo que está acontecendo. Abacuque sabia do que estava acontecendo no tempo dele. Nós temos que olhar no nosso tempo, nos nossos contextos onde Deus nos colocou,
olhar para a gente mesmo e perguntar: como vão essas coisas? Como vai a minha vida? Como está a minha família? Como está a minha igreja? Como está a minha cidade? E temos um papel ativo e proativo com relação a esses lugares nos quais Deus nos colocou. Porque nós não podemos ser só e simplesmente mais um. Isso é algo do qual nós devemos prestar atenção aqui. Abacuque e os piedosos daquele tempo, eles estavam cientes do que estava acontecendo lá naquela Jerusalém, naquele reino de Judá, em desacordo a Deus. E nós também devemos viver esse tipo de pergunta, olhar a nossa vida e perguntar assim: quem sou eu aos olhos de Deus? Que tipo de análise Deus faz hoje a respeito da minha vida? A respeito do que eu tenho feito da minha vida? A respeito dos dons que Deus colocou na minha vida? A respeito das oportunidades, mordomia cristã que Deus colocou na minha vida? A avaliação de Deus é positiva? Há um resultado do qual agrada ao nosso Deus? Como Deus enxerga tudo isso? Isso é importante a gente observar e experimentar como o Abacuque estava vivendo aqui. É uma primeira aplicação que nós trazemos para nós aqui. Porque afinal de contas, não devemos viver uma vida comum, pagando contas, nos dedicando a propósitos do aqui e agora, pura e simplesmente desconectados de um propósito maior de vida, sendo que Deus nos chamou para um grande projeto que é o reino de Deus. Reino de Deus que pode sim tomar dimensão, tomar corpo, na medida em que nós, pequenos como somos, mas nos entregamos e nos ofertamos ao Senhor. Mas para tudo isso, nós precisamos estar atentos, ligados ao que Deus está fazendo, ao que está em curso da parte de Deus e como anda a minha vida em todos aqueles contextos os quais Deus tem me colocado para que eu tenha relevância, eu tenha importância, eu tenha alcance do meu papel naqueles lugares. Segunda aplicação que eu trago aqui para nós é sobre a importância de se estar convicto de que Deus está sempre presente. Quando nós assistimos contextos e realidades complicadas, ruins da vida, é muito comum a gente achar que Deus está indiferente. Deus não se importa. Deus esqueceu. Para Deus tanto faz. Você já pensou nisso alguma vez? Já teve essa sensação de que assim, parece que Deus esqueceu? Parece que Deus não se importa? Isso é muito comum da nossa vida, da nossa caminhada de vida. Sabe por quê? Porque afinal de contas, o tempo e o agir de Deus são diferentes dos nossos. E nós temos que confiar nele, temos que depender de Deus. Temos que entender que Ele é perfeito, justo e santo, e que os caminhos dEle são os que valem a pena e os que de fato são os melhores para as nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus, Ele está de olho naquilo que nós vemos, mas também de olho naquilo que nós não estamos conseguindo ver, mas Ele enxerga, Ele sabe que é necessário, Ele sabe que é importante, e Ele se importa com essas outras razões também. E é por isso que nós temos que confiar em Deus, porque com a nossa confiança nós dizemos assim: eu entendo parte da história, mas eu não entendo toda ela. Mas eu confio naquele que sabe toda ela e tem o tempo e o agir certo com relação a todas as coisas que devem acontecer para a minha vida. Eu relembro aqui, muito famoso, muito conhecido, o texto de Isaías 55, 8 e 9, que diz assim, é o nosso Deus dizendo: olha, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, e também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso é desafiador para nós que somos de uma geração e de um tempo muito ansioso das coisas, muito imediatista. A gente tem sede e fome de futuro. A gente deseja no aqui e agora. E quando as coisas tardam por acontecer, quando as coisas não vêm no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem, a gente começa a fraquejar na caminhada. A gente começa a experimentar essa sensação de que, será que Deus está mesmo de olho aqui na minha história? Será que Deus se importa? Será que Deus me observa e me percebe aqui na onde eu estou? E nós precisamos nos atentar a isso, de que mesmo quando não entendemos, nós precisamos confiar nele.
Mesmo quando nós identificamos algum tipo de silêncio, algum tipo de impasse, temos que olhar e confiar no Senhor. Terceiro aspecto que eu trago para aplicar para nós aqui é que nós temos que viver esse espaço de correr para Deus. Abacuque, ele vive um drama, ele vive essa visibilidade de ver o que estava de errado no seu tempo, e o que ele faz? Ele vai falar com Deus, ele vai procurar a Deus, ele vai colocar questões claras e objetivas diante de Deus, porque às vezes no nosso culto, no nosso tempo, no nosso momento de adoração, a gente se habitua muito a algumas expressões de adoração, mas a gente não tem esse papo pessoal com o nosso Deus que é pessoal e quer ter um trato todo pessoal para conosco. Isso compromete toda a base daquilo que a gente pode e deve experimentar com o nosso Deus. Muitas vezes nós não compreendemos e simplesmente nos aborrecemos diante das respostas que a gente não vê acontecer. Muitas vezes nós nos chateamos, muitas vezes nós não fazemos então o que nós deveríamos fazer, que é o quê? Correr para Deus, perguntar para Deus, colocar diante de Deus. Porque Deus tem resposta para aquele que está aflito. Irmãos, eu posso me lembrar que os momentos mais marcantes da minha vida foram momentos nos quais eu vivi as maiores incertezas da minha vida. Momentos nos quais eu vivi humanamente o cenário de desespero. Mas quando eu optei em correr para Deus, ao invés de abraçar o desespero e achar que Deus estava indiferente a tudo aquilo, eu tive resposta, e a resposta do Senhor é tudo que nós precisamos. Porque a resposta de Deus, ela dá descanso, ela dá certeza, uma certeza que nós não conseguimos ver, porque a gente ainda não viu a porta, a gente ainda não viu o cenário, a gente ainda não percebeu a solução, porque não é o tempo da solução. Mas pela fé nós nos apropriamos daquilo que Deus nos disse. Isso chacoalha o nosso coração no aspecto positivo. Quando nós corremos para Deus, quando nós entendemos que não vamos ficar restrito aos nossos pensamentos, nós não vamos ficar restrito às nossas conclusões, mas eu vou sim apresentar a minha dor, a minha angústia, a minha colocação a um Deus. E nós precisamos entender sobre esse Deus maravilhoso, de que quando a gente vai rasgado, quebrantado, quando a gente se coloca diante dEle, Ele responde, Ele nos abraça. Às vezes a dor é profunda, às vezes é Abacuque diante de uma incerteza, às vezes é Jó que não entende nada, mas quando nós perseveramos em buscar o nosso Deus com as perguntas legítimas e em submissão a Ele, Ele nos traz as respostas mais confortantes das quais nós precisamos. O livro de Jó, ele é maravilhoso nisso, porque Jó encontra conforto não porque a sua miséria foi curada, Jó encontra conforto porque ele recebeu resposta de Deus. As bênçãos vieram depois, mas ele foi já visitado pelo poder e pela graça de Deus antes das bênçãos, porque Deus falou com ele. Mas quantos estão vivendo o drama de se esfriar porque acham que Deus os abandonou, se distanciar porque acham que Deus está indiferente, concluem algo por si mesmas, tiram as suas próprias conclusões e tantas vezes desistem, mas não fazem o que devem fazer, que é correr para Deus, que é perguntar para Deus, que é dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso da sua resposta, eu preciso do seu conforto, eu preciso saber que o Senhor está comigo, que em meio a esse vendaval, que nem nós cantamos aqui, em meio ao mar revolto, esse barco vai em bom termo, porque o Senhor está aqui, no tempo certo tudo se cessará. Nós precisamos nos lembrar dessa grande convicção que deve nortear a nossa caminhada. E a quarta, última aplicação para nós aqui, nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, sim, Ele é um Deus de ação, mas Ele é sim um Deus que age no tempo correto. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, é um Deus que pode agir porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus vivo, Ele não é um conceito, Ele não é uma imagem, Ele não é uma construção de pedra feita por algum homem, Ele não é alguma ideia, alguma mentalização, mas é um Deus pessoal, é o Deus da palavra de Deus, é o Deus que se achega, que permite ao quebrantado e contrito de coração se colocar diante dEle, para poder ouvi-lo. O nosso Deus que é santo e age conforme a santidade dEle. O nosso Deus que é perfeito e age conforme a perfeição dos seus caminhos.
Às vezes a resposta que nós estamos ansiando, ela não chega, porque Deus não está olhando apenas para um aspecto da situação, Ele está olhando para todas as outras questões que são envolvidas e que Deus quer nos abençoar no amplo dessa situação. Porque Ele também é um Deus de amor e o seu amor se revela conforme o que Ele faz também. E Ele também é um Deus justo, um Deus de retribuição a respeito do que se faz. Ele visita e responde também, Ele age conforme aquilo que é feito, Ele retribui. Ele é Deus e Ele age conforme a sua estatura, não só para a realidade de Abacuque, porque a realidade histórica de Abacuque, Deus falou para Abacuque e aconteceu. E de igual forma é esse o nosso Deus que também fala, que também nos conforta, que também nos dá resposta e no tempo certo Ele age conforme a sua estatura, conforme o que Ele pode fazer, seus desígnios e caminhos, conforme o seu todo entender de todas as coisas, conforme todos os seus propósitos. Veja, o nosso grande drama, e muitas vezes trauma, é porque de alguma forma a gente está olhando apenas um propósito, mas Deus está olhando muitos outros. Porque Deus não está olhando somente uma única e micro questão que nós estamos observando, mas Ele nos contempla por inteiro, Ele nos observa em meio a todos os nossos contextos, e a sua obra ela é maior do que a gente possa compreender ou imaginar, porque nós vimos aqui que realmente Ele tem pensamentos maiores. É por isso que Ele tem um momento certo de agir em meio aos seus múltiplos propósitos. Ele está vendo todas as coisas. Romanos 8, 28 vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É lindo esse versículo quando ele diz todas as coisas, e todas as coisas juntamente, elas contribuem. Essa ideia de todas as coisas juntamente quer dizer uma harmonia, algo perfeito, algo que tem o seu devido momento, etapa, sincronismo perfeito diante do agir de Deus, segundo aquilo que Ele está enxergando, e nós não. Muitas vezes nós estamos vendo uma parcela da história, um pequeno recorte, mas Ele está vendo o todo, e é nisso que nós temos que confiar. Saber que Ele está vendo a nossa realidade particular por inteiro, e Ele age no devido momento. Ele não é um Deus que tarda, não, Ele age na hora certa. A grande questão é que Ele não age segundo o tempo do qual nós gostaríamos e preferiríamos, porque tantas vezes se a gente tivesse a resposta de todas as nossas questões conforme as nossas vontades, a gente sofreria danos imensuráveis, irmãos. Porque a gente só está olhando uma pequena expressão do que estamos enxergando. Mas Deus conhece todas as coisas e nós temos que confiar. Eu encerro aqui esse tempo com a palavra de Deus, chamando a tua atenção. Convido você que feche os seus olhos e reflita sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Pensando sobre essas aplicações que nós observamos aqui nessa noite. Em entender que tantas vezes não se consegue compreender o que está acontecendo, mas entenda, Deus, sim, Ele está por perto, Ele está conosco, e eu te convido a pensar sobre a sua postura diante dos contextos nos quais Deus tem te colocado. Você está convicto de que Deus está presente e você tem se colocado a servir ao propósito de Deus em todos esses contextos, conforme o que Ele tem te mostrado, ou talvez Deus pareça indiferente a você porque você está indiferente àquilo que você deveria estar em atenção. Nós devemos estar convictos da presença de Deus na medida em que a gente observa tudo que está em curso nas nossas vidas. Precisamos entender sim que temos um Deus para o qual nós podemos correr, e um Deus que não somente nos abraça, nos acolhe, mas um Deus que age no tempo certo e perfeito de todas as coisas. Na medida dessas conclusões, nós podemos descansar e saber que Ele tem o agir, o caminho e o proceder perfeito diante de cada situação das nossas vidas. Tudo isso deve nos chamar a uma nova postura e caminhada de vida dentro dessas certezas. Eu convido você a pensar sobre tudo isso, a se perceber em meio a tudo isso. Eu vou orar e enquanto eu oro, eu te convido a pensar sobre a sua vida, sobre o teu momento e tudo isso
que nós refletimos e pensamos tem a ver com a sua caminhada de vida cristã. Senhor, muito obrigado por abrir a tua palavra e nesse relato perceber, Pai, uma realidade, um episódio que tem tanto a nos ensinar. E observa as nossas vidas, Pai, sonda os nossos corações nessa noite. Nós não podemos ser apenas mais um no mundo. Não podemos ser apenas mais um nas nossas realidades das quais o Senhor tem nos colocado. O Senhor nos chamou para sermos luz e sal. E temos que fazer a diferença da qual o Senhor nos chamou a viver. Precisamos, Senhor Deus, andar certo, sim, por convicção, por lembrança, por memória e por prática de vida, de que o Senhor é um Deus presente, um Deus por perto. Um Deus para o qual nós podemos correr, um Deus para o qual nós podemos chorar, um Deus ao qual nós podemos perguntar e nos deparar com as respostas que, por meio da fé, nos darão conforto, paz, segurança, mesmo em meio às maiores incertezas da vida. Porque assim a gente estará certo, Pai, que o Senhor agirá. É só uma questão de tempo e nos depararemos com a Tua boa, perfeita resposta a todas as questões das quais legitimamente levamos ao Senhor, que assim seja na vida de todos que aqui estão nessa noite. Quebranta os nossos corações, que a gente não queira, Senhor Deus, viver uma vida à parte dessas realidades que aplicamos aqui nessa noite. Que a gente não viva, Senhor Deus, indiferente a uma caminhada de vida, a um Deus que é pessoal e nos chama a um convívio pessoal, a um Deus que se importa, sim, a um Deus que quer marcar os nossos contextos por meio das nossas vidas e por isso nos chama a atenção e nos chama a prestar atenção em tudo que estamos envolvidos, sim. Um Deus que nos dá abraço, um Deus que nos dá resposta e um Deus que age na hora certa e cumpre seus grandes propósitos. Que assim seja, Pai, na vida de todos nós. Nós não queremos viver algo diferente disso e por isso clamamos nessa noite. Faça algo especial na vida do teu povo. Leve-nos na direção de caminhar pessoalmente com um Deus que se importa, com um Deus que nos acolhe, com um Deus que nos abençoa com as suas respostas no tempo certo, para que a gente testifique dia após dia do teu agir poderoso nas nossas vidas e em favor de nós. É assim que nós oramos nessa noite e te agradecemos pela tua palavra aberta, explicada e ministrada pelo teu Santo Espírito a todos nós.